que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos, irmãos e irmãs. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e para merecermos alcançar o que prometeis, fazei-nos amar o que ordenais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Sentados para a liturgia da palavra. Leitura do livro do Eclesiásticos. O Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Ele não é parcial em prejuízo do pobre, mas escuta sim as súplicas dos oprimidos. Jamais despreza a súplica do órfão, nem da viúva quando desabafa suas mágoas. Quem serve a Deus como Ele o quer, será bem acolhido, e suas súplicas subirão até as nuvens. A prece do humilde atravessa as nuvens, e enquanto não chegar, não terá repouso, e não descansará até que o Altíssimo intervenha, faça justiça aos justos e execute o julgamento. Palavra do Senhor. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado Ele está perto, e conforta os de espírito
espírito abatido, mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. O pobre clama a Deus e ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser oferecido em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todo que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu. Todos me abandonaram. Oxalá quem não lhe seja levado em conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Reconciliou o mundo em Cristo, confiando-nos sua palavra, a palavra da reconciliação, a palavra que hoje aqui nos salva. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou essa parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância, nem se atrevia a levantar os olhos para o céu,
mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não, porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, e em nossas almas acender o amor de Jesus, e em nossas almas acender o amor de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, é necessário que peçamos toda vez que a palavra for proclamada, à luz do Divino Espírito Santo, para nos dar capacidade de entender a profundidade dela. E a palavra fala para cada um de um jeito. Peça para que o Senhor faça com que essa palavra venha produzir frutos aqui na sua caminhada de igreja, na sua busca pela salvação, lá no seu trabalho, na sua casa, aonde você estiver. A palavra nos ensina hoje uma coisa que a gente está precisando aprender muito: a orar, a conversar com o Senhor em espírito e em verdade, a ter humildade diante do Senhor. O Senhor diz aqui, logo na primeira leitura, que nenhuma oração, quando feita com sinceridade, com pureza de coração, ela deixa de ser ouvida. É claro que as coisas não acontecem no momento que você quer, na hora que você quer. É tudo de acordo com o tempo do Senhor. É Ele que sabe quando é conveniente para você e quando não é conveniente. Você pode estar no maior sufoco e enxergar naquela palavra a solução para todas as suas dificuldades, ou para aquela dificuldade mais latente. Talvez o Senhor atenda até outras prioridades e deixa essa mais lá para o fim. Nós temos que aprender a sofrer as demoras do Senhor, como diz exatamente aqui no livro do Eclesiástico. Sofre as demoras do Senhor, porque Ele experimenta aqueles que é precioso aos olhos dEle. Nenhuma oração, nenhum pedido, se for para honra e glória do nome do Senhor e para a sua salvação, não deixará de ser atendido. Veja bem, se for para a sua salvação. O Senhor não quer perder nenhum dos deles. Ele vai examinar tudo direitinho para atender aquele seu pedido, se ele for para a sua salvação. Presta bem atenção nisso. Se for para a sua salvação. Porque Ele não quer perder nenhum. Que bom se quando chegarmos no nosso momento final, como diz aqui Paulo nessa carta que ele manda para Timóteo, seu grande amigo Timóteo, que combateu com bom combate, ou seja, passou por tudo, por todas as dificuldades, enfrentou muitas incompreensões, foi preso, mas não perdeu a fé, guardou a fé. E tem uma coisa que acontece muito no mundo hoje.
Eu observei isso muito na minha caminhada. Infelizmente, uma grande maioria das pessoas, quando perde aquele tipo de fé na qual ela foi educada, ela vai procurar uma outra denominação, um outro tipo de fé, para atender às necessidades de acordo com o tempo dela. Aquele que espera, aquele que sabe esperar as demoras do Senhor, que sofre as demoras do Senhor, termina como Paulo. Combate o bom combate, as lutas que forem, mas guarda a fé. Pode dizer que vai receber a coroa do justo juiz, que dará não só a ele, não só a mim, não só a você, mas aquele que soube esperar, que sofreu as demoras do Senhor. Nós, talvez você já tenha enfrentado, eu já enfrentei algumas vezes, e já fiz esse tipo de coisa. No meu começo de caminhada, em grupo de oração, quando a gente teve aquele primeiro encontro, alguns aqui talvez já experimentaram, quando eu cheguei em casa, que eu vinha daqueles encontrões, daqueles rebanhões, eu chegava em casa cheio de tudo aquilo que eu experimentei lá. Mas infelizmente acompanha a gente também, e acompanha muito de nós em qualquer movimento da igreja, esse tipo de comportamento do fariseu. Que você olha para os outros, olha para a rua e já aponta logo o dedo. Aquele está perdido, aquele está perdido, aquela ali, Nossa Senhora, está tudo perdido. Eu é que faço certo. Eu agora estou num grupo de oração. Eu agora faço parte de uma pastoral. Eu devolvo o meu dízimo, eu me confesso, eu faço tudo de acordo com o que manda a lei. Como fazia esse fariseu. E começa a apontar o dedo para aqueles que não o fazem. Ontem, a gente tem que andar prestando atenção nas coisas, no que acontece. Ontem, eu parei num determinado lugar ali para comprar um lanche e trazer para casa. E, de repente, eu ouvi um homem gritando na rua, correndo e gritando, correndo e gritando. Aí ninguém se movimentou, todo mundo ficou quieto. Eu fiquei incomodado e fui procurar saber o que estava acontecendo. Aí as pessoas, não, ele é assim mesmo. É a droga, ele estava drogado. E aí, de vez em quando, ele fica meio maluco e sai correndo e gritando pela rua. Mas ele é uma pessoa boa. Ele tem família, ele trabalha, mas de vez em quando fica desse jeito. E as pessoas, ninguém eram conhecidas, ninguém fazia nada, ninguém movia um dedo. Andei um pouco mais, tinha um outro, também dependente de droga, numa determinada quadra aí na 65. E aquilo me incomodou. Primeiro porque eu não fiz nada e nem sabia como fazer. Talvez porque não queria me expor, mas todo dia o Senhor me coloca alguma situação para testar essa minha fé. Por que eu faço? Por que eu falo do Senhor, às vezes com alguma facilidade aqui, embora não é todo dia que a gente esteja inspirado, mas por que eu falo do Senhor aqui diante de vocês e não faço isso em outros lugares? E Ele me coloca isso
E depois eu venho aqui para frente como esse fariseu, dizendo que faço o que o Senhor quer e não faço. Assim como também você não faz. Porque por mais que nós façamos, nós sempre podemos fazer mais. As coisas do cotidiano, do dia a dia, o Senhor coloca aí. Quando você adquire uma certa sensibilidade, você até se dá conta que está diante daquela situação. Quando você acabou a sensibilidade, passa a ser uma rotina para você, e você não está nem aí para aquele seu irmão, que também, como você, é um pai de família, é um trabalhador. Talvez não teve a graça de se aproximar do Senhor, da sua palavra, da sua igreja. E você teve essa graça. Você conhece a palavra, você conhece a caminhada. Nós vamos ter que, não sei como fazer, mas nós vamos ter que adquirir sensibilidade para isso. Eu acho que a missão, nós estamos encerrando o mês missionário, mas a maior missão nossa não é vir aqui todos os dias, não. É levar o que tem aqui lá para fora. É levar Jesus para as pessoas. Só Jesus pode mudar essa situação que está aí fora. E Ele não vai descer aqui para fazer isso. Ele quer usar você. Ele quer depender de você. Qual tem sido a sua missão na igreja? É só isso que você faz hoje? Ainda é muito pouco para a sua salvação. Você pode fazer muito mais lá na sua casa, lá no seu trabalho, numa situação como essa que eu enfrentei. Deus vai te colocar em situações em que você vai ter que fazer alguma coisa. Louvado seja Deus se isso acontecer. Ele voltou o seu olhar para você e quer você nessa caminhada. Ele não quer perder nenhum. Aquele que eu vi lá, gritando na rua, feito maluco, ele é esse cobrador de imposto aqui. Talvez ele não teve a oportunidade de adentrar a igreja, talvez por causa da minha omissão de convidá-lo, de falar de Jesus para ele. Ah, meu irmão, é sério. Você tem feito muito pouco pela sua salvação. Você pode e deve fazer muito, mas muito mais. É sério. Nós estamos falando da vida eterna. E nós temos feito muito pouco por isso. Eu estava uma vez naquela igreja lá em Itaquaralto, fiquei 4 anos lá, e nós fizemos uma campanha para arrecadar alimentos e tal. Aí as pessoas vieram, cada uma trazia uma coisa. E eu fico admirado com a capacidade que o pobre tem de ser livre, não se prender a coisa nenhuma. Nessa campanha que nós fizemos, as pessoas colocaram as coisas ali na frente, e um morador de rua que morava naquela praça da igreja em Itaquaralto, ele comprou uma cesta ele não tinha nem onde morar, nem onde recostar a cabeça.
E ele ouviu falar naquilo lá, ele comprou uma cesta e veio com a cesta dele, com laranja, com as coisas dentro. E trouxe fazendo também a doação dele. Talvez ele não tivesse aquilo para comer, mas ele fez como aquela viúva que colocou a única moeda que ela tinha. É isso que o Senhor quer de nós. Muito mais do que você estar aqui todo dia, do que você entregar o seu dízimo, do que você trabalhar na obra da construção, do que você participar de pastorais e pastorais. Ele quer o seu coração, o meu coração. E quem doa o coração, doa tudo, doa o que há de mais valioso. E aí não olha para essas besteirinhas, para essas coisas que prendem a gente. Por que a viúva era mais livre do que aquele camarada que doou muito dinheiro para o templo? Porque ela só tinha aquilo e se desprendeu daquilo. Quem tem 10, infelizmente, é escravo dos 10. Quem tem 100 é escravo de 100. Quem tem 1000, 10.000, é escravo daquilo que tem. Ah, se Deus te conceder a graça, e concede, é só você pedir a graça de se desprender dessas coisas. Portanto, meu irmão, minha irmã, leve isso no seu coração hoje. Você pode fazer muito mais pela sua salvação, levando o reino de Deus aí para esse mundo que não está nem aí para Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,